Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja construindo os sonhos de Deus na sua vida. Mais uma vez estamos juntos em torno da palavra, no processo formativo da Escola de Profetas. E na noite de hoje, nós vamos estudar à luz da palavra a metodologia de Jesus na escolha de seus discípulos. Vamos aprender alguns detalhes, nós que temos hoje, que repetir o que Jesus fez, de escolher entre os que caminham conosco, quais são aqueles que deverão seguir, juntamente conosco. Vamos aprender como é que Jesus faz as suas escolhas. Vamos, portanto, abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 até 16. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Assim, retrata Lucas o processo de escolha dos apóstolos. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amados, Jesus tinha um projeto claro e não tinha muito tempo para executá-lo. Ele precisava, durante os 3 anos que durou o tempo que vai do seu batismo à sua morte e ascensão, após a sua ressurreição, ele precisava deixar um grupo preparado, deixar um grupo que pudesse frutificar as suas ideias. E dessa forma, então, Jesus tem que fazer uma coisa complicada. Jesus tem que fazer escolhas. E nós, seres humanos, nós falhamos nesse processo de escolha porque, tal como Samuel foi chamado até a casa de Jessé para ungir o próximo rei, e ele reúne todos os filhos de Jessé, e esses filhos, então, são colocados, são perfilados um a um diante do profeta, e logo que o primeiro dos filhos, o primogênito, aparece, Samuel diz assim: é esse que o Senhor separou. E Deus falou assim: não, Samuel, não foi esse não, nele não me agradou o coração. E aí Samuel percebe que o olhar dele no processo de escolha era diferente do olhar de Deus. Quem é que a gente vai escolher para andar conosco? Essas escolhas são processos complicados. Envolvem, por exemplo, nossas opções em termos matrimoniais. Como é difícil e como às vezes é temeroso a gente fazer escolhas, Como é então que Jesus nos deixa um modelo seguro para fazer escolhas? A palavra então lida, é a palavra que abre essa ministração, diz que naqueles dias então Jesus retirou-se para o monte a fim de orar. Então a primeira coisa que Jesus vai fazer, Jesus já tem seguidores. Jesus começa a formar um grupo de seguidores. E agora ele precisa formar uma equipe de trabalho. Seguidores não são equipe. Uma equipe é tirada de seguidores. Seguidores muitas vezes são aqueles que se achegam a nós para usufruir e para desfrutar daquilo que temos para dar. A equipe de trabalho não. A equipe é aquela que divide conosco os pesos e as responsabilidades de um ministério. Assim, então, Jesus, agora que ele já tem os seguidores, ele fará o seu processo de escolha. E o primeiro passo numa escolha, como disse o narrador Lucas, ele então retira-se para o monte a fim de orar.
toda escolha, ela é precedida de um tempo de oração. Normalmente a gente fecha os olhos nesse tempo de orar, né? É um tempo, as escolhas precisam ser feitas de olhos fechados, porque o nosso olhar aberto, ele pode interferir nas escolhas de Deus. E muitas vezes nós fazemos assim, nós batemos o olho em alguém. E depois que o nosso coração já se encheu, talvez, dessa possibilidade, quando o nosso coração e nosso olhar já alimentou esse desejo, nós aí às vezes buscamos a direção de Deus. E aí sim é que a gente resolve orar. Então o primeiro passo que Jesus dá nessa metodologia de escolha, em que ele nos ensina um processo através dos quais eu posso fazer escolhas seguras, ele separa um tempo para orar. Jesus então vai abrir um tempo de busca, um tempo de comunhão com Deus, e ele diz a palavra que ele passou a noite orando por esse propósito. Talvez a gente precise orar mais do que uma noite. Algumas escolhas são tão importantes que a gente talvez precise fazer, né, esse tempo de oração quase que de uma vida toda. Certa feita fui visitar uma senhora que havia acabado de dar à luz ao seu quarto filho, uma moça. E eu a visitei já em casa, depois da alta hospitalar, e ela segurava a bebê no braço e ela olhava para a bebê e dizia assim: pastor, mal chegou e a gente já ama tanto, e a gente já se envolve, né, de corpo e alma no presente e no futuro dessa criança. Eu já oro desde agora por quem, né, com quem ela deva se casar. Aí eu falei: gente, eu estou errado então, porque às vezes a gente deixa passar toda a infância, e quando nossos filhos se tornam adolescentes, aí a gente começa a ficar preocupado. Quando o primeiro namorado ou a primeira namoradinha entra lá na nossa casa, na nossa sala, quando você chega em casa e dá de cara no sofá com aquela figura esquisita, e você pergunta assim: que é isso? Aí a pessoa diz assim: ah, pai, é a Joaninha, é a Mariazinha, né? Aí você fala assim: Deus amado. Aí sim, nós às vezes começamos a orar. Aquela senhora me ensinou uma coisa importante. Sua filha mal havia chegado e ela já orava pelas escolhas que a filha deveria fazer. Ela já orava pela pessoa com quem sua filha se casaria. Escolhas bem oradas são escolhas seguras. Escolhas bem oradas esvaziam as possibilidades humanas de erro e abrem mão para as possibilidades divinas de acerto. Então, eu olho nas escolhas de Jesus e eu sinto que Jesus não errou. Não errou. Ainda que talvez a gente talvez olhasse essa lista de nomes e dissesse: ah, eu tiraria esse, eu acrescentaria outro. Eu creio que Jesus não erra nas escolhas, mas talvez aqueles que são os escolhidos é que podem falhar no privilégio de ter sido escolhido. Assim, portanto, Jesus naqueles dias, ele se retira para o monte, ele foca nesse propósito. Jesus vai fazer uma escolha e ele então foca na busca, ele foca na oração. Esse é o propósito. Eu estou num processo também de escolha, eu estou formando uma equipe de trabalho, e se eu fizer essa escolha de olhos abertos, sem que eu tenha gasto um tempo com o Senhor, eu estou sujeito, eu corro um risco de cometer falhas nas minhas opções. Depois que ele passou a noite toda orando, diz a palavra que quando amanheceu, ele chamou a si os seus discípulos e ali ele escolhe. Nossas escolhas precisam ser feitas entre aqueles que já são discípulos. Nós, às vezes, então, abrimos esse leque para outras possibilidades. Eu devo escolher
né, relacionamentos, eu devo escolher sócios, eu devo escolher parceiros entre aqueles que seguem o Senhor Jesus. Todas as vezes que eu abro a minha vida para fazer escolhas, para fazer opções com pessoas que não caminham com o Senhor, eu aumento as chances de fracasso, eu aumento, né, as possibilidades de sofrimento ao administrar os relacionamentos que eu vou construir a partir de escolhas que eu faço entre aqueles que não são discípulos. Jesus então reúne seus discípulos, Jesus reúne os seus seguidores e ali ele escolhe 12 que haverão de caminhar com eles. E ele dá os nomes, e ele vai dando nomes, e o primeiro nome ele coloca um apelido. Esse apelido tem a ver com a ideia, né, o plano futuro do Senhor de tornar Simão pedra na base, portanto, da constituição da sua equipe. Os nomes são importantes. Aqui fala que ele reuniu os seus discípulos, mas eu não sei quais eram os discípulos que estavam lá. Mas quando o nosso nome é falado, quando nós somos escolhidos, é grande a responsabilidade de ter o nome pronunciado no mundo espiritual, nosso nome pronunciado, né, no reino de Deus. Grande é o seu privilégio quando o seu nome foi pronunciado. Primeiro lugar, né, quando você aceita Jesus, a palavra nos diz, né, que quando alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome é pronunciado diante dos anjos e diante do Pai pelo Senhor. É grande o privilégio quando o nosso nome é pronunciado diante de Deus. Nunca negligencie a escolha que você foi privilegiado. Você é parte daqueles que Jesus pagou um preço alto pela sua vida. Ele derramou parte de si mesmo, parte do Espírito Santo de Deus, nesse vaso de barro, para que você seja um escolhido. Essa para mim é a ideia. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui chamado por Deus. Meu nome um dia foi pronunciado por Deus. Esse nome talvez fosse escolhido ainda talvez quando eu estivesse dentro do útero da minha mãe, ou talvez eu nem estivesse nos planos dos meus pais. Mas eu sei que Deus olhou para mim e falou o meu nome, porque um dia alguém usado por Deus falou o meu nome, como Jesus naquele dia falou 12 nomes, e eu entendi que era a voz de Deus me chamando para esse propósito. Nunca menospreze a oportunidade de fazer parte de um projeto que é eterno. Nunca menospreze a possibilidade de ser coparticipante da construção de um reino que terá começo, mas não terá fim. Esses são os projetos de Deus. Para isso, Jesus estava construindo a primeira equipe e a escolha, portanto, regada de oração, separa entre seguidores aqueles a quem ele viu, habilidades em quem ele viu, aptidão mesmo para fazer parte daqueles homens que vão ter um curso intensivo durante 3 anos. Caminharão com ele, ouvirão seus ensinos, presenciarão seus milagres, presenciarão seus conflitos e confrontos com o judaísmo, né? Serão testemunhas da forma com que Jesus lidava com o pecador, lidava com o doente, lidava com o morto, lidava com o fariseu. Eles vão ter um excelente professor. Nós, depois de escolhidos, precisamos ser instruídos. Eu preciso andar na companhia daquele que me chamou e daquele que vai fazer de mim algo mais do que discípulo. Ele diz, a palavra nos diz que deu-lhe também o nome de apóstolos. Eles então são promovidos a homens, né? A homens que serão semeadores, plantadores,
homens que constituirão a base, né, a primeira camada de um edifício de pedras vivas, nas quais eu e você fomos inseridos. Sabe onde, quem é que está na primeira linha, na primeira fileira? São esses nomes. E outros nomes vieram edificando essa igreja no transcorrer do tempo. E, portanto, não negligencie. Seu nome, um dia, foi acrescentado a essa grande construção. E eu honro esses homens que estão na base da qual eu hoje fui incluído nessa construção sobrenatural que se chama Corpo de Cristo, e que Paulo vai falar que é um edifício de pedras vivas. E ele foi dando os nomes. Esses nomes são, portanto, pronunciados, e a gente depois faz uma revisão desses nomes na história, né? Porque os evangelhos e o livro de Atos conta alguns caminhos que estes homens trilharam. A gente sabe um pouco, né, de João, de Pedro, a gente sabe um pouco, né, de Tiago, conhecemos alguns toques da história, falamos mal do Tomé, aquele homem que faltou na primeira reunião, quando Jesus se manifesta ressurreto pela primeira vez aos discípulos. E que depois ele diz, eu só acredito se eu colocar, né, o meu dedo nas suas chagas. Então, esse era um deles. Sabe, nas equipes que nós constituímos, nem todos talvez terão o mesmo brilho, nem terão talvez a mesma profundidade. Deus não trabalha com uniformidade. Deus trabalha, sim, com essa diferença que nós somos, né? Nós somos diferentes uns dos outros. E Deus usa essa diferença para completar a obra, né, a ser feita no reino. Assim, portanto, amados, a gente vê que João é chamado o discípulo que Jesus amava. Ele era o discípulo que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Mas foi a Pedro que Jesus confiou a liderança do grupo. Apesar talvez de Jesus ter uma ligação afetiva, uma afinidade provavelmente assim mesmo de alma, né? Um entendimento ou uma correspondência de temperamento, Jesus não confunde as suas predileções ou as suas afinidades com competência. Pedro é aquele que ele vai trabalhar para a liderança. Nós não somos iguais. Eu tenho virtudes e defeitos. E dentro das minhas virtudes e defeitos, né, eu sei que Deus trabalha os meus defeitos e Deus usa as minhas virtudes. Então, nenhum de nós é igual. Talvez você quisesse, ou eu gostaria de ser assim, né, um pregador, eu gostaria de ser um organizador. Eu sou péssimo gerente, sou péssimo administrador, humanamente falando. Eu reconheço aquilo que eu não tenho. Sabe por quê? Porque Deus não deu todos os talentos a um único homem, justamente para que nós dependêssemos uns dos outros nessa equipe que constituímos. Eu não entendo nada dessa parafernália que é feita na gravação de uma palavra como essa. Não entendo um botão, não entendo um cabo, mas alguém entende. Alguém que Deus chamou, alguém que anda comigo, alguém que se assenta do meu lado. Ele completa o que eu não tenho e eu completo o que ele precisa. No corpo de discípulos, Jesus, ele chama uma diversidade e isso foi um fator importante mesmo para que a obra inicial desse ministério pudesse, portanto, caminhar, né? E a gente sabe que alguns, né, a gente conhece um pouco mais a história. Como eu disse, a gente sabe muito de Pedro, a gente sabe muito de João, sabemos que Tiago sai da história no capítulo 12 de Atos, ele é passado ao fio da espada. Temos algumas notícias de uns ou de outros, mas até Judas, né, a gente sabe,
detalhes a respeito da sua vida, mas a gente olha para esse grupo e a gente pergunta assim, gente, e o Bartolomeu, o que ele fez? E o Felipe, né? E o próprio Mateus e o Tomé? A gente tem a impressão que alguns não deixaram marcas. Isso realmente pode ter acontecido. Eu não sei se todos trabalharam da mesma forma, mas nas escolhas de Jesus, a gente percebe que uns levaram ela mais profundamente, eles foram as últimas consequências, e talvez outros possam não ter tido a mesma dedicação e o mesmo empenho. Nem todos deixaram escritos, nem todos deixaram um rastro, um traço, uma obra, né? Mas certo é que eu acho que não houve erros na escolha de Jesus. Jesus sempre, ao escolher, eu creio, ele orou e o que ele tinha de melhor naquele grupo, ele selecionou. Não há erros na escolha de Jesus, mas os escolhidos podem negligenciar esses privilégios. Então eu não vou aqui denegrir nenhum dos apóstolos. Quem sou eu? Eu não sei que obra cada um deixou. Aí às vezes até a obra pode não ter sido significativa, mas pode ter tido um impacto enorme a nível de eternidade. Se você pensar, o nome de Ananias, aquele que ora por Saulo quando ele ainda está cego em Damasco, é um homem que não se menciona nada antes dele e nenhum outro evento se fala depois dele. Talvez Ananias tenha pensado, oh Deus, eu estou saindo da vida, já estou velho, parece que eu fiz tão pouco, parece que a minha vida cumpriu pouco propósito, mas ele talvez tenha morrido sem entender a dimensão da obra que ele realizou naquele dia que ele se dispôs a obedecer, foi naquela casa onde Saulo estava orando e colocou as mãos sobre o futuro apóstolo. Nós não sabemos a dimensão da obra que Deus vai fazer por nosso intermédio. E às vezes até mesmo você possa pensar, oh Deus, eu fiz tão pouco, mas você precisa fazer, você precisa cumprir essa expectativa de Deus. Cumprir a expectativa não significa volume de gente, mas significa plenitude do que foi feito. Jesus, ao morrer, ele olha para a sua obra e, como relata Isaías, diz assim, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Isso é uma coisa importante. Sabe, eu preciso olhar para aquilo que eu tenho vivido, eu preciso olhar para aquilo que eu tenho feito e me sentir satisfeito. Satisfeito não humanamente falando, mas porque Jesus, quando ele está na cruz e ele olha a sua obra, ele diz assim para Deus, ô Pai, está tudo consumado, está tudo pronto, o que o Senhor queria que eu fizesse, eu fiz. Eu não posso partir da vida, amados, sem ter essa convicção de que fiz aquilo que o Senhor esperava de mim. Não posso morrer, né, com essa sensação de que minha vida passou e não cumpriu. Sabe, sair da vida com essa sensação deve ser terrível. E por isso muita gente que patinou toda a existência, sem, na verdade, encontrar o sentido da vida, pode viver 90, 100 anos, mas essa será a angústia da morte. Aquela sensação de que ele precisava de mais tempo, porque ele está saindo da vida sem ter deixado as obras e as sementes para perpetuarem os propósitos divinos. Não quero partir da vida com a sensação de que a minha vida ficou pela metade, ou eu me perdi no propósito de Deus. Não sei o que a maioria, talvez, dos apóstolos tenham feito. Eu já ouvi falar que a tradição, né, acredita que Judas Tadeu tenha sido o evangelizador da região ali dos Balcãs. Me parece que ele teria sido o fundador ali da igreja na Geórgia. A República da Geórgia tem o cristianismo mais antigo oficialmente reconhecido, início do século IV. Como é que esse evangelho chegou lá? Só Deus sabe. Mas eles apregou que foi Judas Tadeu, aquele que teria evangelizado
aquela região ali da Armênia e da Geórgia. Certo é que alguém fez, e se a obra foi feita, a obra prosperou. Agora, para a gente finalizar esse momento, os apóstolos diferentemente fizeram obras preciosas. João, muito diferente de Pedro, né, vão deixar marcas diferentes nesse processo. E eu sei, portanto, que eu preciso deixar o que eu tiver de melhor na continuidade do reino, porque aqueles que vierem depois de mim precisarão talvez trilhar um caminho que meus pés abriram e os meus olhos sonharam. E no final desse texto, propositalmente, fica por último o nome de Judas Iscariotes. Existem várias correntes que falam a respeito da escolha de Judas. Uma dessas correntes alega que Jesus, ao escolher Judas, Iscariotes, já sabia que ele seria traidor. Eu acho essa visão, ela não bate com Deus que eu acredito. Porque se eu admitir isso, eu estou admitindo que Deus constitui no corpo de Cristo pessoas para serem motivo de escândalo, pessoas para serem motivo de tropeço. Aí eu sou obrigado a achar que nem todas as pessoas que Deus traz para o meu rebanho e para o meu convívio serão pessoas a serem usadas na plenitude pelo Senhor. Eu não acredito que Jesus tenha chamado Judas para ser traidor. Ninguém é chamado por Deus para ser tropeço no meio da congregação. Eu acredito que Judas foi chamado porque ele tinha virtudes. Acredito que Judas foi chamado porque ele tinha algo a contribuir com o seu grupo. Mas a própria narrativa de Lucas fala que Judas tornou-se. Ninguém, portanto, é traidor por vocação, mas a gente pode se tornar traidor. Assim, portanto, eu sei, eu rogo a Deus que eu que fui chamado para ser bênção, eu que fui chamado para ser instrumento de construção, que eu não me perca, que eu não bote a perder toda a expectativa que Deus coloca na minha pessoa. Não posso ser pedra de tropeço, não posso ser motivo de escândalo, não posso, na verdade, usar esse grande privilégio do meu chamado para destruir, para matar e para roubar. Matar, roubar e destruir são os 3 verbos conjugados pelo inimigo, como disse Jesus: roubar, matar e destruir. Jesus completa essa frase assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um discípulo chamado e obediente, ele produz vida e vida em abundância. Mas eu posso matar o projeto da minha vida, porque fui criado livre para dizer sim ou não a esse projeto. Judas desistiu. Eu acho terrível a palavra desviado, sabe? A palavra desviado é alguém que saiu do propósito e que sabe qual é, porque ele sofre por estar fora do caminho. Nós não fomos chamados para sermos desviados. Nós não fomos chamados para sermos aqueles que matam, destroem e roubam a esperança e a fé das pessoas. Judas se torna traidor porque se decepciona e ele sai da equipe. Jesus nunca excluiu um único membro da sua equipe. Sabe por quê? Porque numa equipe de discípulos são as pessoas que desistem. Não é o Senhor que nos exclui. Assim, portanto, Judas se torna traidor e o grupo de Jesus sofre assim a sua primeira baixa,
a segunda baixa virá pela morte de Tiago. Melhor que a gente morra trabalhando no reino do que a gente morra perdendo-se, né, nas nossas dificuldades, das nossas convicções. Nenhum de nós foi chamado para ser traidor. Seja precioso no reino, seja um construtor de vidas, seja um pescador de homens, seja um restaurador de seres que, encontrados, jogados e perdidos, se tornam instrumentos poderosos na mão de Deus, na mesma maneira como Ananias achou Saulo, há 3 dias cego, com escama nos olhos, com crises enormes, né, dentro de si, e ele coloca ordem na vida daquele homem. Vamos orar? Senhor Deus amado, nós queremos acertar nas nossas escolhas. Nós não podemos errar nas escolhas. Terríveis, ó Deus, as escolhas que a gente faz sem orar ou fazemos de olhos abertos. Abençoa o teu povo que precisa escolher caminhos, que precisa escolher parceiros, que precisa entender também que é ou não escolhido para projetos que o Senhor estabeleceu. Não nos permita, Deus amado, também sermos chamados e escolhidos e deixarmos a nossa vida passar. Também nunca permita, Deus, que a gente se perca, que a gente negue, que a gente traia o Senhor. Não queremos ser pedra de tropeço. Abençoa o teu povo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te acompanhe em todos os seus processos de escolha. Graça e paz.